As mães de crianças com deficiências se fortalecem. Olhar para o seu filho e acreditar nele é a melhor maneira de você conseguir ser forte. Hoje vamos conversar com a Agnes, que é mãe da Helena e da Nina. Helena teve um atraso no crescimento durante a gestação, que resultou em diversos problemas. Hoje, Helena está internada e, assim como muitos outros pacientes, precisa de bolsas de sangue. Se você tem uma história para compartilhar, escreve para a gente no amarmaternidade@gmail.com. Nós estamos em todas as redes sociais e fazemos esse programa com amor para vocês. Ficou muito fácil se inscrever no canal. Você faz um login, inscrever-se, tá inscrito. Agnes, tudo bem? Obrigada por ter vindo até aqui. Mesmo com a sua filha internada, você se dispôs a vir aqui falar com a gente. Obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Você sempre teve o sonho de ter um filho. E quando conseguiu, sofreu um aborto. Como é que foi lidar com essa quebra de expectativa? Você teve medo de tentar novamente? Com 8 semanas eu perdi um aborto espontâneo, sem muitas questões, mas que machuca, né? Claro. Acaba machucando um pouco. 1 ano e meio depois disso, você engravidou da Helena. E tudo ia bem até as 28 semanas de gestação, quando num dos exames vocês constataram algo que mudaria o rumo dessa gestação. O que foi? Foi detectado que a Helena estava com um tamanho inferior ao que ela deveria estar naquele momento. Então, com 28 semanas, ela estava com um tamanho de 25. E aí os médicos solicitaram que você fosse internada, receosos de que a Helena pudesse nascer. Aí, durante esse período, te informaram que seria necessário interromper a gestação. Conta pra gente como é que foi esse período e como é que foi o parto da Helena. Na verdade, eles fizeram mais uma conduta cautelosa. Então, como eles não sabiam ao certo por que a Helena estava com essa restrição de crescimento, eles me aconselharam a internar e acompanhar a gestação internada. Mas ok, eu tive que encarar aquilo da melhor forma, porque o meu objetivo maior era salvar a vida da minha filha. Lógico. Os médicos não conseguiam achar nada errado ali, se fosse uma questão de passagem de nutriente pelo cordão umbilical, por que aquela criança não estaria crescendo da forma que deveria? Até que o chefe de ultrassom da equipe falou, não, eu preciso ver essa paciente. Quando ele veio me examinar, eu estava com cerca de 32 semanas, ela nunca mostrava o rostinho, e ele conseguiu ver o rostinho naquele dia. E ele achou que o queixinho dela era um pouquinho pequeno, achou que um dos rins estava um pouco mais dilatado, e juntando esses 3 fatores, com a restrição de crescimento, o queixo e o rim, ele virou para mim e falou assim, olha, eu acredito que a sua filha tem 5% de chance de nascer com a síndrome de Edwards. Eu, na época, nem sabia o que era, o que é síndrome de Edwards, né? Aí ele virou pra mim e falou, é uma síndrome incompatível com a vida, teoricamente. Tem cura? Não, não tem cura. Como que eu tenho certeza? Você tem a possibilidade de coletar o líquido amniótico e mandar pra análise e aí você vai ter certeza. Falei, tá, e quais são os riscos? Tem risco de infecção, tem risco de aborto pra fazer esse exame. Aí eu falei, mas eu não vou fazer. Porque eu prefiro levar a minha gestação até o final, acreditando que a minha filha tá bem, acreditando que tudo vai dar certo, e na hora que eu tiver que saber, eu vou saber. E chegou o momento da minha médica falar pra mim, como ela é pequenininha, a gente não pode deixar ela entrar em trabalho de parto, porque ela vai poder entrar num sofrimento que ela não tem tamanho pra isso. E aí, vamos interromper com 37 semanas. A hora que chegou o momento dela nascer, eu combinei com a minha médica. Você me avisa, a hora que você vê-la, porque ela falou, a hora que eu bater o olho, eu vou saber se ela tem alguma coisa. Após o nascimento, a Helena foi examinada e teve uma insuficiência pulmonar que resultou numa intubação. Como é que você lidou com esse parto tão conturbado e como foi esse período da Helena na UTI? Assim que ela nasceu, ela ficou 15 minutos longe de mim. A minha médica falou assim, dá um beijinho nela. Foi assim, trouxe, deu o beijinho e levou. E eu tava com o relógio bem assim, na minha frente. Então eu ficava vendo 1 minuto trocando. 15 minutos se passaram, eu sem notícia da minha filha, meu marido com ela. Eu não sabia com quem falar, pra quem perguntar. Até que trouxeram ela já dentro da incubadora e com o tubo na boca. E eu insegura, né, só queria saber como que ela tava, perguntei pra ela. A primeira reação dela foi colocar defeitos na minha filha, que tinha acabado de nascer. Como assim? Então ela virava pra mim e falava, eu acho que ela tem a implantação da orelha baixa, eu acho que a implantação do mamilo é muito separada, e começava a falar um monte de coisas sem embasamento, porque ela era uma pediatra, ela não é uma geneticista, mas aquilo também acabou
ainda mais com o meu psicológico, porque só veio defeito, assim, ela foi falando defeitos que ela não tem, tá? Ela não tem nada do que ela apontou naquele momento. A minha obstetra ficou em choque também, porque não esperava, né, essa falta de zelo, de sensibilidade, e a gente ficou em choque. A Helena teve alta após 3 meses e vocês realizaram alguns exames, o cariótipo e o array. Quais foram os resultados, né? Diversos exames foram feitos nela, até porque ela era um grande mistério para toda a equipe médica. Entre esses exames vieram os exames genéticos, para a gente tentar identificar o que tinha com a Helena. O cariótipo, que é o primeiro exame genético que eles fazem nas crianças, que eles chamam de identificação das principais síndromes, que seriam a síndrome de Down, a cri do chá. O cariótipo da Helena veio normal. Mas a gente sabia que algo existia ali. Não quer dizer que tá normal, que não tem nada. O próximo nessa sequência seria o exame que eles chamam de array, que detecta cerca de 180 mil deleções. Depois de mais ou menos 45 dias que a gente saiu da UTI-NEL, a gente conseguiu ter o resultado desse exame, que também veio normal. Então eu queria saber como é que foi o primeiro ano de vida dela e qual era o nível de desenvolvimento dela. O primeiro ano de vida foi dedicado a gente tentar entendê-la, deixar ela sempre o mais confortável possível, né? Porque é uma criança que foi altamente manipulada. Eu ia em todos os tipos de especialistas e fui nos melhores geneticistas que indicaram a gente fazer um exame chamado exoma. Quando ela fez 1 aninho, a gente conseguiu o resultado desse exame. Veio essa mutação genética, que é o que ela tem, que no mundo descrito em artigos médicos, até o momento, quando a gente teve o resultado, tinham 2.000 casos no mundo. Nossa. No Brasil, a gente acho que conseguiu juntar, na época, 15 mães. Agnes, para ter a qualidade de vida que você sempre buscou, a Helena passou por algumas cirurgias ao longo dos seus 4 anos de vida. Conta pra gente quais os procedimentos que ela precisou fazer. Contando o dia de hoje, a Helena tá na sua 8ª cirurgia. Meu Deus. Agnes, vocês se adaptaram às necessidades da Helena, né? E tudo seguia caminhando. Uhum. Vocês pensavam em ter outro filho? Na verdade, você fica um pouco receoso de Que se repita. Na verdade, nem que se repita, mas que venham outras coisas. A gente foi aprendendo a lidar, mas ainda assim você vê como as coisas podem acontecer. E isso é um medo de você não conseguir dar conta. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabia que para Helena também seria muito bom. E aí tudo mudou, né? Com a chegada da Nina. Como é que foi a gestação e o parto? Tudo mudou. Desde o primeiro momento, porque pegou a gente muito de surpresa, não foi uma gestação planejada. A Nina chegou a ter um pouco de restrição também, na época, o que trouxe também mais medo, mas a gente deixou as coisas acontecerem, foi, lógico, acompanhando com os médicos que a gente confiava. E aí eu consegui ressignificar a maternidade com a chegada da Nina. Desde o parto, eu consegui ter um parto natural. Eu falei pra minha médica, eu não quero anestesia, eu quero sentir tudo. Tudo do jeito que eu tinha idealizado aconteceu. Em agosto do ano passado, vocês perceberam que a Helena estava com dores, só que vocês não conseguiram identificar onde. E aí ela apresentou um quadro horrível de vômito e vocês decidiram levá-la ao hospital. O que aconteceu? A Helena, ela não consegue ainda se comunicar verbalmente, mas a gente consegue ler alguns sinais. E a gente veio percebendo que ela estava um pouco incomodada e vieram os vômitos assim. Você fala, vômito em criança é normal, sim, mas em questão de 2 horas ela ficou desidratada. Então foi um número muito alto de vômitos, a gente foi com ela para o hospital. Até que a Helena teve que ser internada, ficou praticamente 6 dias agonizando, Nossa. Sem ninguém conseguir diagnosticar. Até que ela começou a dar indícios de que ela estava com uma obstrução intestinal. Nossa. Fizeram uma tomografia e foram correndo com ela para a sala de cirurgia. Nossa. E a partir dali a gente percebeu que ela tinha uma má rotação congênita do intestino. Coisas que em todas as nossas investigações a gente nunca conseguiu ter o diagnóstico. E aí ela teve algumas cólicas, como previsto pelos médicos, só que o quadro se agravou e ela voltou a vomitar. E vocês foram novamente com ela ao hospital e mais uma cirurgia foi necessária. O que estava acontecendo? O primeiro episódio foi em agosto do ano passado e esse novo episódio foi agora no final de abril. A gente percebeu que ela estava com cólicas, ela começou a ter os mesmos sintomas que ela teve do ano passado e a gente não pensou 2 vezes e fomos correndo para o hospital, só que dessa vez a gente foi num hospital totalmente especializado. Aí viram que novamente o intestino dela tinha feito...
fez uma rotação, só que dessa vez nos principais vasos de vascularização. Mas o intestino é um órgão que a gente perde ele muito rápido, em questão de horas. Ele necrosa em questão de horas. Então, no primeiro momento, a Helena fez essa cirurgia, não tiraram nada do intestino e deram chance desse intestino se recuperar. Passada uma semana, perceberam que a evolução dela não estava de acordo com o que eles esperavam e acharam melhor abri-la novamente. Dessa vez, tiveram que tirar mais que a metade do intestino dela. E alguns dias depois, os médicos notaram uma perfuração no intestino da Helena e ela precisou realizar outra cirurgia. Você achava que a sua filha ia sobreviver, Agnes? Eu tinha medo de ser egoísta e pedir para minha filha ficar, custe o que custar. E tudo que eu não queria era vê-la sofrendo como eu já tinha visto. Eu tentei acalmar o meu coração, tentar acalmar o coração dela e eu falei para ela, minha filha, se você quiser ir, você pode ir. Se for para ficar aqui sofrendo, eu prefiro que você não fique. Qual foi o resultado da cirurgia? O que aconteceu a partir daí? Foi bem positivo na medida do possível, né? E aí você olha aquele abdômen com um corte de fora a fora, um abdômen desse tamanho, Meu Deus. Corte de fora a fora. Ela veio da segunda cirurgia com o que eles chamam de ileostomia, que seria o intestino, a boquinha do intestino tá para fora. Então é difícil você ver aquilo. E aí ela foi depois para uma reabordagem, uma terceira cirurgia, e aí ela voltou com drenos. Então era o intestino, 2 canudos na barriga e um corte de fora a fora. Então pra mim, naquele ser humano pequenininho. eu falava, parece que minha filha veio de um campo de guerra. Eu falava com ela, meu amor, você decide. O que você quiser, a mamãe tá aqui. E os médicos falavam, olha, a gente fica de queixo caído, porque a Helena é muito forte. Imagino. Como é que ela tá atualmente? Ela voltou dos 3 procedimentos, ela continua na UTI, mas a gente agora tá quase indo pro quarto. Ai, que bom. O que é super positivo. A gente vai agora ficar com uma reabilitação para ela, porque como parte do intestino que é responsável pela nutrição não existe mais, a gente vai ter que ver até que ponto, quando ela começar com a nutrição, esse intestino vai conseguir absorver. Vai ser bem meticuloso, bem lento, porque você vai ter que ir tirando as medidas dela. Então, provavelmente, a gente fique mais uns 2 meses no hospital. Nossa, Agnes, você é muito guerreira. Vendo você falar aqui, passa uma paz. Que sorte que a Helena tem de ter uma mãe tão maravilhosa. Eu só tento dar o meu melhor para ela. Eu imagino. Se você pudesse voltar no tempo, no momento do ultrassom que mudou a vida de vocês, o que você diria a si mesma? Para viver um dia de cada vez. Para você não sofrer por antecedência a nada na vida, assim. As pessoas costumam falar, como você mesma falou, né, guerreira, mas eu acho que toda mãe é guerreira. O que eu tento fazer, eu tento dar voz para Helena. Eu tento mostrar para todo mundo, não só para as mães, mas para todo mundo que gosta de acompanhar um pouco da vida da Helena, eu não falo nem das dificuldades, mas como ela supera tudo que é posto para ela, entendeu? Porque ela é uma menina que ela permite que todo mundo trabalhe junto com ela para que ela consiga ter o êxito que ela precisa. Agnes, você é muito maravilhosa, você trouxe luz aqui hoje pra gente, queria te agradecer, te desejar, nossa, tudo de bom, que a Helena se recupere plenamente, que vocês tenham uma jornada linda aí, obrigada mesmo. Queria te dar meu livro, dar minha história com a Vitória, agradecer o bolo que você me trouxe. Obrigada, tá bom? Obrigada! Nossa, obrigada! Obrigada a você, eu que agradeço. Muito linda, maravilhosa. Obrigada pela oportunidade.